Lembre que o limite deste quociente, quando h tende a zero, é a taxa de variação, o quanto h se aproxime de zero entre as imagens desta f. Observe, a imagem de f no ponto A, deixa eu pegar um marcador aqui, ó, ponto A, tá aqui bonitinho, e aí a diferença dessa mesma imagem no ponto A com um acréscimo de h vezes u. Lembre, u é o seu vetor unitário. Então, eu tenho um ponto A. Fui lá, calculei a f desse ponto. Pronto. Depois vou, calculo a f desse ponto com um acréscimo. Ou seja, estou variando a minha imagem de A para A mais um acréscimo. Veja bem a noção de derivada lá no ponto de cálculo 1. Só que agora, considerando que esse ponto A é uma n-upla ordenada, tá? Então, faço um acréscimo nesse A de h vezes o vetor unitário. Então, eu vario do ponto A. E quando eu pego essa diferença de uma variação de A se deslocando no espaço, beleza? E subtraio com a imagem exatamente no ponto A, eu estou fazendo uma variação, beleza? É uma diferença. Um cara menos o outro. Uma diferença. Eu vou verificar o quanto varia um em relação ao outro. E eu pego essa diferença como dividida, como ela sendo o dividendo de um divisor, que é h, com esse h tendendo a zero, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou pegando valorezinhos para colocar aqui em h, que são cada vez menores, verificando a variação de f de a mais hu com relação a f de a, de um valor tão grande quanto eu queira para hzinho, até um valor tão pequeno quanto eu queira. Quando eles estiverem, de fato, aí, o a mais hu no domínio da função, tão próximo de a o quanto eu queira. Já que o h tendendo a zero, cada vez um valor menor, menor será a diferença entre a mais hu e o próprio ponto A no espaço. Beleza? Aí lembre que quando eu estudo essa variação de um h grandão, eu vou diminuindo até chegar tão próximo de zero quanto eu queira, e tomo essa divisão, eu estou pegando taxa de variação do ponto A em relação ao ponto A mais hu. Deliciosamente. Beleza? Agora, claro que a gente vai ficar calculando a derivada de f em relação ao ponto A na direção do vetor u, que é unitário, norma é igual a 1, sempre por um limite. Tá? Claro que a gente pode calcular por um limite para, de fato, usar a definição da derivada direcional calculada por meio de um limite. Isso pode até cair em prova, né? Calcula a derivada direcional de f no ponto tal na direção do vetor u, aí eu dou lá o vetor u, por meio da definição, usando o limite, beleza? Aí você calcula por aqui. Agora, não pediu, não impôs essa restrição, calcula por outros meios que vamos mostrar daqui a pouco aqui mais abaixo, inclusive anunciando para vocês um cara que vai parecer muito delicioso, maravilhoso, chamado vetor gradiente, beleza? Então, observação aqui mais abaixo, ó, quando eu faço a distância entre o ponto A e o ponto A mais hu, se eu quiser saber a distância entre esses dois pontos, especificamente no domínio da função, a gente consegue verificar que é um módulo de hzinho. Já que a distância tem que usar um módulo para ter um valor positivo. E é muito fácil perceber isso, né? Se eu pegar o valor final aqui, a mais hu, e subtrair com o valor inicial a, lembrando aqui que eu tenho a como uma n-upla ordenada, tá? O a vai cancelar com a, vai sobrar apenas hu. Mas a norma de u, que é o seu comprimento, dá 1. Então fica 1 vezes h. Logo, a diferença é h. A gente põe, inclusive, o h em módulo, não se esqueça, porque é uma distância. E aí eu tenho que ter um valor sempre positivo. Beleza? E aí, conclusão. Logo, este quociente realmente representa a taxa de variação de f por unidade de distância sobre o segmento de reta que sai de A e vai até o A mais hu. Tá? Então, na verdade, só formalizando aqui para vocês o que acima comentamos. Um efeito mais forte ainda nesse desfecho aqui formalizado no meu slide para vocês é o termo média que apareceu aqui, tá? Por que eu vou falar taxa média? Porque eu estou pegando um quociente por h, beleza? E aí, de um h tão grande, diminuindo até um h tão pequeno quanto eu queira, próximo de zero, tendendo a zero, ao fazer a divisão por todos os h's que eu fui tomando, tá? Eu estou pegando uma proporção do uso desse h tão grande ou tão pequeno, tendendo a zero, beleza? A ideia de média é exatamente pelo quociente tomado. Tranquilo? Muito bem. Avançando, vamos começar agora, gente, em nossa aula, começar de fato a enxergar maneiras de calcular a derivada direcional sem ser por limite. Tá bem? Então, viram alguns teoremas para vocês e algumas ferramentas de cálculo.
especialmente para o R2 para o R3, mas tudo vai se aplicar até o RN, fique tranquilo, tá? Do geral para o particular, beleza. Então, começaremos a enxergar maneiras de calcular a derivada direcional, se prepare, não somente pela definição com limite, tá bem? Então, se f é uma função diferenciável no ponto A, primeiramente, observe, eu estou pegando um ponto A genérico qualquer, no domínio da função, então, a derivada de f direcional na direção do vetor u, ela poderá ser calculada da seguinte maneira. Veja a simbologia, ó, o dzão de derivada de f com relação a A, domínio de f em A, na direção do vetor uzinho unitário. Olha o que está escrito aqui. Um somatório, preste bem atenção nessa escrita, e nos comentários que irei fazer. Ó. Vou pegar aqui o piloto. Você tem aqui um somatório, beleza? E como elemento desse somatório, você tem a derivada de f em relação a cada xzinho do domínio dessa função. E isso significa dizer que eu tenho uma derivada parcial, olhe para esse somatório, o que integra ele. É uma derivada parcial, o derived, lembre? Derived, ok? Como a gente pronuncia. É um somatório de J variando de 1 até N. De quem? De um vetor, que é este vetor aqui, derived de f em relação a derived de x índice J, com relação ao ponto A, multiplicado pelo vetor u, que é para o qual estamos derivando em sua direção. Então, na verdade, aqui eu tenho um somatório de um produto de vetores. Logo, eu tenho um somatório, porque, no fundo, o produto desses vetores é um produto interno. O que é um produto interno entre vetores? É você multiplicar a primeira coordenada de um pela primeira coordenada do outro. Mais segunda coordenada do primeiro vezes a segunda coordenada do segundo. Mais terceira coordenada do primeiro vezes terceira coordenada do segundo. Até terminar os pares de coordenadas nesta ordem. Então, o que você tem é um somatório, porque, na verdade, esta derivada parcial com relação a x índice j no ponto A é um vetor multiplicado num produto interno, que é o produto escalar, pelo vetor u. Tá? Então, esse carinha aqui todinho, ó, quem que ele é para a gente? Tá? É um vetor derived de f com relação a derived de x1, derived de f com relação a derived de x2, e aí segue, até o derived de f com relação a derived de xn, fechou parênteses. Então, derivei parcialmente f com relação a x1, beleza, x1 é variável, o resto é constante. Derivei parcialmente com relação a x2f, x2 variável, o resto das variáveis do domínio funcionam como constante neste caso, derivada parcial, não se esqueça. E aí, no lugar de cada x1, x2, x3 até o xn, lembrando que o nosso j, nosso índice no somatório, está variando de 1 até n, nesse somatório lindo, a cada x desse eu ponho o valor que está na coordenada respectiva do ponto A. Tá? Já que é uma derivada direcional de f no ponto A na direção do vetor u. Então, quem é o x1 no ponto A? É 1, põe no lugar dele. Quem é a terceira coordenada, por exemplo, no ponto A? É 4. No x3 eu ponho 4. Quem é a quinta coordenada no ponto A? É 10. Tá? No x5 eu ponho 10. Beleza? Lindo, gente. E aí o que é interessante, você está começando a ver aqui, por meio desse teorema, subir aqui um pouquinho para vocês continuarem vendo, uma maneira de calcular a derivada direcional de f num ponto, primeiramente num ponto genérico do domínio da função, que não é exclusivamente por limite. Tá? Então, toda vez que eu quiser calcular uma derivada direcional de f no ponto A, certo? Na direção do vetor u, eu posso trabalhar com um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais em relação a cada variável, tá, do domínio da função. Beleza? Ótimo. E se é no ponto A, eu já poderei em seguida ir substituindo as coordenadas do ponto A em cada xzinho, desse que está aparecendo aqui, por ordem. E na hora que eu multiplico esse vetor pelo vetor u, que é aquele que eu estou derivando em sua direção, eu estou, nós estamos de fato executando um produto interno. Por isso aparece o somatório, tá? Não esqueça, a primeira coordenada vezes a primeira coordenada entre os vetores, segunda com segunda, terceira com terceira, e é uma soma. A resposta de um produto interno de vetores é um número. Beleza, gente? Então, vocês começam a ver, por meio desse teorema, uma maneira de calcular a derivada direcional, e vocês já deviam desconfiar de que, de fato, teria derivada parcial, porque no início desta aula eu mostrei e expliquei a vocês que se derivar direcionalmente é uma derivada parcial, tá, gente?
quando você derivava parcialmente em relação a x, ali você tinha já um tipo de derivada direcional, que era na direção de x, do eixo x, lá no R2 ou no R3, enfim. Beleza? Agora, nossa derivada direcional é também na direção de um vetor, que cumpra com a condição de ser vetor unitário. Então, observação logo aqui abaixo, ó. Qualquer vetor unitário, pegar um marcador, tá? Observação particular para o caso do R2. Atenção. Para qualquer vetor unitário U, lá de R2, pertencente ao R2, eu sempre, num R2, plano cartesiano, posso escrever um vetor unitário U que tenha coordenadas cosseno de um certo argumento e seno do mesmo argumento. Por que você sabe disso? Por que você sabe disso? Lembre de trigonometria, tá? Lembre que, em termos de função trigonométrica, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o vertical é o eixo dos senos, beleza? E aí, se você pega um vetor, marca aqui um vetor U, por exemplo, tá aqui bonitinho. Ele vai ter uma coordenada que é em torno do cosseno de um certo ângulo, chamar aqui de θ, beleza? E ele vai ter uma coordenada que será o seno de um certo ângulo, vou chamar aqui de θ', beleza? Quando eu aplico o cosseno em θ, eu vou ter uma resposta para isso que está aqui no eixo vertical. Chamei de θ', por exemplo. Tá? Lembre que eu posso interpretar θ como número, um número real, como um arco de circunferência em radiano, ou mesmo um grau. Beleza? Aqui, em termos de função trigonométrica, tanto θ aqui ó, quanto θ' vão representar números para a gente. Beleza? Números reais. O que ocorre? Quando você aplica a norma, ó, aplica a norma no vetor U, que tem as coordenadas cosseno de θ, seno de θ. Por isso é cosseno de x, seno de x, cosseno de j, seno de j, beleza? Ao fazer a norma desse vetor, lembre que a norma do vetor é a raiz quadrada do produto interno desse vetor por ele mesmo, beleza? Então, você calculando aqui, o que vai acontecer? Ó? Produto interno do vetor U, que tem coordenadas cosseno de θ, seno de θ com ele mesmo, vai ficar cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado, de θ, mais seno vezes seno, seno ao quadrado de θ. Primeira coordenada multiplicada pela primeira coordenada, mais segunda coordenada multiplicada pela segunda coordenada. Só que quem é a soma do seno com o cosseno do mesmo argumento, estando ambos, cada qual aqui, elevado a 2? Relação trigonométrica fundamental. Isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 1, que é o próprio número 1. Tá? Então, veja esse detalhe para o caso do R2. Você sempre poderá tomar um vetor U unitário em que as suas coordenadas sejam cosseno de θ ou cosseno de j, de lambda, que seja. Cosseno de um argumento na primeira coordenada e o seno desse mesmo argumento na segunda coordenada. O contrário poderia aqui valer, em termos de conta, para a norma de U, até poderia. Só que lembre que isso iria contrariar lá a trigonometria, para a qual a gente define o eixo horizontal como o eixo dos cossenos. Então, o eixo x em R2, tá? Primeira coordenada tem que vir com o cosseno mesmo. Beleza? E aí, veja que lindo. Veja que exemplo de como sempre você poderá calcular derivada direcional no R2. Isso aqui, gente, é uma ferramenta que deriva do teorema de cima que a gente acabou de explicar, tá? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou pegando a derivada parcial de f com relação a x, multiplicando pela primeira coordenada do vetor U, mais derivada parcial de f com relação a y, que é o nosso x2, como se fosse o nosso x2 aqui, ó, a segunda coordenada do vetor, ok? Do domínio da função, que você pode interpretar, claro, como um vetor. Então, derivei f com relação a y, a função f, vezes a segunda coordenada do vetor U. Gente, o que é isso aqui? Para tudo. O que é isso aqui? Se não um produto interno. Tá? Isso aqui é o resultado de um produto interno do vetor que tem as coordenadas que são derivadas parciais, ora com relação à primeira coordenada, ora derivada parcial com relação à segunda coordenada, e etc. Esse primeiro vetor aqui na cor roxa, no cantinho direito, multiplicado pelo vetor U. É exatamente o que está aqui em cima. Aqui você vê na observação a particularização do teorema, tá? Para o caso que é o R2. Para o caso que é o R2. Faz aqui mais bonito. Para o caso que eu estou no R2. Beleza, gente? Muito simples, né? Então você já pode guardar aqui, ó, nessa observação, como sempre você irá calcular a derivada direcional na direção do vetor U, quando você tem uma função cujo domínio está no R2. Tá?
Derivou parcialmente a primeira coordenada da função, multiplica pela primeira coordenada do vetor u. Somou por quê? É um produto interno. Eu estou multiplicando o vetor que tem coordenadas que são derivadas parciais, respectivamente em relação a cada uma das variáveis do domínio da função, por vez, pelo vetor que é o vetor u. Tá? Nosso vetor unitário na direção dele estamos derivando. Beleza? Aí, vamos pensar. Se eu tivesse aqui em R2, derivando como está aqui, na marcação em amarelo, com sublinhado em laranja, com chave em laranja, tivesse derivando direcionalmente, minha função f na direção de u, no ponto A de coordenadas, por exemplo, 5 e π. Beleza? O que eu ia fazer depois que derivei tudo? Derivaria como está aqui, tá? Com x1, x2 ou x e y no domínio da função, nenhum problema. Derivou tudinho. Depois, traz o valor de x, que vai ser 5, substitui onde tiver x, traz o valor de y, que aqui é π, substitui no lugar de y, e no final você vai ter um número. Beleza? Vamos ver um exemplo ao fim da aula sobre tal procedimento. Tranquilo? Pronto, então aqui nessa observação você já tem uma maneira, tá? Uma ferramenta de calcular a derivada direcional de uma função na direção do vetor u para o caso R2. Tá aí bonitinha a ferramenta, só utilizá-la. Beleza? Avançando mais um pouco, gente. A gente começa só a formalizar mais explicações que eu já vinha trazendo para vocês e incrementando mais detalhes, tá? Por exemplo, o próprio teorema que vimos acima, olha para ele aqui em cima. O próprio teorema 3, que foi dado como a possibilidade de derivar direcionalmente num ponto A, na direção do vetor 1, ele pode agora não somente ser dito para a gente como uma derivada no ponto A, um ponto A qualquer do domínio da função, mas em qualquer ponto possível diferenciável do domínio da função. Tá? Então, se eu digo que a função é diferenciável, logo de cara, eu posso pensar em derivá-la em qualquer ponto do seu domínio. Porque eu já afirmei, ela é diferenciável logo de cara, como hipótese. Se f é uma função diferenciável. Hipótese. Tese. Então, f tem derivada direcional para qualquer vetor unitário u. Tá? Sempre vai ter. Porque eu já comecei dizendo que ela é diferenciável. É diferente se eu começasse dizendo assim, ó. Se a função f é contínua, então é diferenciável? Não, nem sempre. Mesmo funções contínuas têm pontos no seu domínio que podem não ser diferenciáveis porque os limites laterais naquele ponto não coincidem. Lembre disso. Delícia. Então, mas eu já falei que ela é diferenciável, eu posso então pegar o teorema 3, repeti-lo, e pensar em qualquer ponto do domínio da função. Veja que aqui não tenho mais aquele tracinho vertical, tá? Indicando o ponto A aqui embaixo. Não temos mais isso. Beleza? Que agora eu posso, de fato, derivar, se ela é diferenciável, a função em qualquer ponto do seu domínio. Então, recapitulando, é a mesma coisinha que o teorema 3, só retirando a restrição de que eu estava derivando no ponto A. Agora eu posso derivar em qualquer ponto x, domínio da função. Beleza? Lembre que x aí é uma n-upla, pensando no caso mais geral, x sendo uma n-upla ordenada, tá? Um cara lá do Rn. Então, é um somatório do produto interno desses dois vetores aqui, ó. Algumas coisas eu deixo para preencher enquanto estou dando a aula e para poder rabiscar com vocês e incrementar didaticamente a explicação. Tá? Então, tem um somatório de um produto interno entre vetores, produto escalar, um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais com relação a x1, depois a x2, até a última coordenada, e o vetor aqui, u, que é o nosso vetor unitário. Porque ele recebe aqui índice j, não se esqueça, tá? Primeira coordenada dele é multiplicada pela primeira coordenada do vetor de coordenadas que são derivadas parciais. Segunda coordenada com segunda coordenada, multiplicando mais terceira coordenada com terceira coordenada, e assim vai, tá? Lembre de produto interno. Por isso aparece o somatório, tá? Porque não se esqueça que você tem um produto interno de vetores e a resposta é um número, porque eu tenho a soma do produto das respectivas coordenadas em ordem de cada um dos vetores. Beleza? Show de bola. Então, aqui na observação, é só mais uma vez reforçando a observação de cima, para o caso do R2. A gente fez isso com relação à derivada no ponto A, que aí eu pegaria as coordenadas do ponto A, depois que derivei tudo, substituiria no lugar de x, x, no lugar de y, y. Nesse caso, não tendo ponto A, eu não vou precisar substituir ninguém. Eu fico só com quem? Com a ferramenta para a derivada direcional de f na direção de um vetor u específico, unitário, beleza? A questão vai ter que te falar quem é esse vetor unitário, beleza?
quando você for resolver o problema. Aqui eu não precisaria substituir as coordenadas para x e y de valores de um ponto A, no caso do R2, você não precisaria de forma nenhuma, tá? Porque eu estou derivando apenas direcionalmente a função, tá? Em qualquer ponto do domínio, na direção do vetor U, que é o caso aqui da reescrita do teorema 3, tá? Então, saindo de um caso em que eu derivo num ponto específico, genérico, agora derivando em qualquer ponto possível, tudo se mantém igualzinho. Eu só não vou precisar substituir as coordenadas de ponto A ao fim da derivada. Beleza? Show de bola. Então, quase chegando ao fim desta aula, gente, nós precisamos falar quem é aquele vetor lindo, né? Que eu até dei uma palhinha para vocês acerca de quem seria aquele vetor cujas coordenadas são derivadas parciais da função, respectivamente com relação a cada uma das coordenadas que definem aí um ponto do domínio da função f. Beleza? Então, tá aqui bonitinho, ó. Pegando nossa ferramenta maravilhosa para derivar direcionalmente a função f na direção do vetor u, beleza? A gente reescreveu como a gente já conhecia, tá? É a soma do produto interno desses vetores. Fica aparecendo no somatório porque eu tenho um produto interno, não esqueça. Eu tenho aqui o vetor d-rho de f em relação a d-rho de x índice j, vezes o vetor unitário u índice j. Cada uma das coordenadas do vetor, respectivamente, multiplicada por cada uma das coordenadas do vetor, em ordem, uma a uma, na soma. Aqui, ó, multiplicada por primeira coordenada aqui, mais... Aí pego segunda coordenada vezes segunda, mais terceira com terceira, mais quarta com quarta. Lembra, produto interno, tá bem? Aí, o que nós aqui só vamos ratificar e endossar é mostrar para vocês, até o que eu escrevi antes, agora formalizando, que esse primeiro vetorzinho, ó, tá? É o chamado vetor gradiente. Um vetor que representa em cada coordenada a derivada parcial da função em relação a uma coordenada de um ponto qualquer do domínio dessa função, tá? Lembrando que é uma função cujo domínio é uma n-upla, tá no Rn, tá? Então, quando eu faço derivada parcial de f em relação a x1, primeira coordenada do vetor, derivada parcial de f com relação a x2, segunda coordenada de um vetor, e vou seguindo até a derivada parcial de f com relação a última coordenada desse vetor, tá? Lembra, um vetor do domínio da função, que eu posso pensar como um ponto lá no domínio da função, tá? Esse cara é chamado vetor gradiente. E ora, se eu estou multiplicando um vetor por outro, com um pontinho, com essa simbologia, vou escurecer o pontinho aqui com a cor abóbora. Lembre que essa escrita, gente, ó, um vetor v, pontinho, um vetor u, tá? Isso significa o que aqui pra gente? Produto interno, que é o produto escalar, tá? Lembre que outra forma de escrever um produto interno é com os símbolos de maior menor, tá? Então escrevo menor, vetor v, vírgula, vetor u e o símbolo de maior, como se fossem colchetes apontando para fora, tá? Colchetes apontando para fora e compactados verticalmente. Menor, depois maior. Este símbolo representa também o mesmo que este aqui de cima, tá? Vetor v, pontinho u, produto interno. Outra forma de escrever, talvez vocês também já trabalharam com essa forma de escrever, é menor, primeiro vetor, vírgula, segundo vetor, símbolo de maior. Esta simbologia aqui embaixo, ela é equivalente à simbologia aqui de cima, tá? Então você tem um produto interno, delicioso aqui, ó. Vou tirar com a abóbora, já tem um pontinho lá, vou botar agora com o pontinho azul, reforçando, tá, gente, ó? Reforçando o pontinho que estava lá, ó. Se você tem um vetor, pontinho, outro, produto interno, a resposta é o número. Significa dizer que eu vou pegar cada uma das coordenadas por vez, pontualmente. Primeira de um vetor multiplicada pela primeira do segundo vetor. Mais segunda coordenada do primeiro vetor, vezes segunda coordenada do segundo vetor. Mais terceira coordenada do primeiro vetor, vezes terceira coordenada do segundo vetor. Mais, até finalizar a multiplicação. Até a última coordenada, vezes a última de cada um dos vetores. Beleza? Então, só aqui destacando, esse primeiro vetor, ele é chamado vetor gradiente. E você sempre pode gerar um vetor gradiente, tá, gente? Você tem lá uma função f, como está aqui, ó, e o domínio dela é uma n-upla ordenada, você pode definir o vetor gradiente dessa função f como estipulando um vetor em que cada uma das coordenadas é a derivada parcial de f, primeiro com relação à primeira coordenada do ponto tomado no domínio da função, depois, derivada parcial de f com relação à segunda coordenada do ponto tomado no domínio da função, até chegar na última.
tá? E aí tem um símbolo bem legal, bem interessante, que a gente usa em matemática, tá? Para representar o vetor gradiente. Toda vez que você vê essa simbologia aqui, ó, tá? Um delta invertido, um delta maiúsculo, letra grega invertido. Lembre que essa simbologia é uma letra grega maiúscula chamada delta e o formato minúsculo dela é esse daqui, beleza? Então, ambas letras aqui que eu acabei de escrever na cor roxa são a letra delta. A primeira, delta maiúsculo, a segunda, delta minúsculo, tá? E, portanto, o símbolo para indicarmos que eu estou tomando o gradiente de f, tá? É o nosso delta emborcado, tá? Você invertê-lo verticalmente, beleza? Colocando sua ponta única, que fica acima, para baixo, beleza? Então, você vê essa simbologia, ó? Delta invertido, gradiente, grade de f. Você pode apenas aqui explicitar como grade de f, se não for usar a simbologia, tá? O triângulo aqui invertido, delta invertido de f. Tá? Então, gradiente de f, quem é? Aquele vetor lindo. Aqui, mais uma vez, para vocês, só mostrando uma simbologia possível para escrever esse vetor. Então, no lugar de escrever todo o vetor aberto, se eu quiser só simbolizá-lo para escrevê-lo depois, eu escrevo aqui, ó, o delta invertido de f. Beleza, gente? Só isso. Muito bem. Aí, mais embaixo aqui, a gente pega a escrita do vetor gradiente aberto, tá? Coordenada por coordenada, e só mostra como seria a escrita da fórmula que calcula a derivada direcional de f na direção de u, a partir do limite lá que a gente viu, do teorema 3 lá em cima. A gente pegou a simbologia agora todinha para tal derivada e veio aqui, ó, e escreveu, colocando no lugar do vetor gradiente o símbolo que o representa. Tá? Então, nesse slide eu mostro como vocês podem também ver em algum lugar, em prova, em concurso, e em lista de exercícios que vocês vão resolver para mim, e vão treinar, em vez de estar o vetor todo aberto, assim como vocês enxergam, tá? Apenas a simbologia. E aí, quando você olha para toda essa estrutura agora completo, pintando, D, índice U, vetor, f de x, x1 é n-upla ordenada, igual delta invertido de f, opa, gradiente de f, com um pontinho, vetor u, opa, eu tenho o produto interno do gradiente de f com o vetor u unitário, que precisa ser unitário para poder eu derivar direcionalmente na sua direção. Tá? Então, você conseguiu ainda enxugar mais sua escrita para a derivada direcional, no lugar de ter o vetor gradiente todo aberto, como nós vimos fazendo até aqui, para vocês entenderem como era esse vetor. Agora também vocês têm uma forma de escrever compacta, tá? E é importante que vocês vejam a simbologia durante a aula, porque se vocês verem em algum lugar, já sabe o que significa. Tranquilo? Já saberá o que significa. Então, avançando aqui embaixo, só repetindo algumas formalizações, na verdade, reforçando. Veja que meu slide traz sempre um preâmbulo, depois reforça o que foi dito, a partir de uma escrita cada vez mais otimizada, mais enxuta, mais objetiva. Beleza? Então, só reescrevendo aqui o fato de quem é o delta invertido de f, que é o gradiente de f, que foi aqui exibido acima, substituindo o vetor gradiente todo expandido, coordenada por coordenada. Beleza? Interpretação geométrica do vetor gradiente. Atenção! Vou pegar aqui a cor verde agora. Ó. Beleza. Lá, de geometria analítica e vetores, bem como da álgebra linear, você já vai lembrar que um produto interno... Por que eu estou falando de produto interno entre vetores? Porque acima, a derivada direcional é calculada por meio de um produto interno, do gradiente de f pelo vetor ao qual estou derivando em sua direção. Então, lá de geometria analítica, observa comigo, e vetores, álgebra linear, quando você tinha um produto interno entre vetores, você viu que sempre o produto interno entre vetores podia ser escrito como quem? Como a norma desse vetor inicial, vezes a norma do segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os vetores, chamando aqui θ o ângulo entre os vetores. E você lembra como calculava o ângulo entre vetores, que era o cosseno de θ, como a razão do produto interno desses vetores, cujo ângulo θ está entre eles, com relação à norma de cada um dos vetores aqui, ora multiplicados. Aí qual é a intenção aqui agora para interpretar geometricamente o nosso vetor gradiente? Ora, se ele aparece como produto interno,
Então, eu vou partir do produto interno. Beleza? E se é uma interpretação geométrica, então eu posso pensar que eu teria ângulo aparecendo aí entre esses vetores. Eu vou partir de alguma realidade que é geométrica. E partir de uma realidade que é geométrica, é olhar para trás e ver o que tem de teoria que eu posso usar que vai mexer com geometria. Cosseno vai mexer com geometria. Percebe isso? E mais ainda, o θ, como sendo o ângulo entre os vetores, também vai associar a geometria a esses vetores. Seja no plano, seja no espaço, etc. Beleza? Então, na verdade, o que a gente está pensando aqui, ó. Se no lugar desse vetor A, ele for para a gente o grade de f, beleza? E no lugar desse vetor B, olha que interessante, olha a perspicácia que estamos aqui desenvolvendo. No lugar desse vetor B, eu tiver o vetor U, lembre que a derivada direcional de f, em qualquer ponto do domínio, que agora a gente já sabe fazer, na direção de U, é o grade de f vezes esse vetor U. É um produto interno de vetores. Pontinho, produto interno. Aí esse produto interno eu poderia reescrevê-lo como quem? Lá de geometria analítica e vetores, lá da álgebra linear. Como o produto das normas desses vetores, ó, o produto das normas desses vetores, vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre tais vetores. E aí eu estou conseguindo confeccionar uma escrita algébrica que vai me trazer interpretação geométrica, porque θ é um ângulo formado entre vetores, no plano, no espaço. Ou seja, eu recorri a uma ferramenta que usa geometria, que vai falar de geometria fortemente à luz vetorial, para o conceito, para a fórmula que é a derivada direcional de f. Ora, esse é um produto interno, então posso escrever como produto das normas de cada um dos vetores, norma do grade de f, que multiplica a norma de u, vezes cosseno de θ. Mas você já sabe que u é um vetor unitário, ou seja, a norma dele tem que dar 1. Tá aqui embaixo, bonitinho. Então o que é que sobra para a gente? Vai sobrar a norma do gradiente de f vezes o cosseno de θ. E aí, se eu quiser saber o valor máximo, olha isso, eu quero saber o valor máximo que esse resultado pode assumir. É só lembrar que o cosseno de um certo argumento, ele sempre assume o valor máximo onde? Em 1 positivo. Lembre que tanto o seno quanto o cosseno são funções trigonométricas de um certo argumento, certo valor real, inclusive também possível, que sempre está entre quem? Sempre está entre menos 1 e 1. A variação ocorre nesse intervalo. Maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 1. Lembre trigonometria. Então, o maior valor para o cosseno de θ ocorrerá quando o cosseno de θ for 1. Beleza. E o menor ocorre quando o valor dele for menos 1. Então, se esse cosseno de θ eu troco por 1, a resposta ficaria como aqui apenas? Esse cosseno de θ ele sai, porque fica 1 vezes a norma do grade de f, que dá o próprio grade de f. Ou seja, a derivada direcional de f em qualquer ponto do seu domínio, na direção de u, vai dar a norma do grade de f sempre que o valor obtido for máximo. Olhe isso. Beleza? É o que está aqui embaixo agora do desfecho. Ó. O valor máximo de cosseno de θ ou cosseno de qualquer argumento possível, o valor máximo é 1. Vou circular aqui para vocês. Ó. É 1. Beleza? Isso ocorre quando θ ele é nulo. Também ocorre nas congruências angulares ou numéricas reais para θ. Lembre que em 0 eu tenho 1, cosseno de 0, mas o cosseno de 2π também. Tá? Cosseno de 4π, depois cosseno de 6π. Tá? É só eu pegando os múltiplos congruentes angulares ou arco de circunferência, ou numericamente falando, para θ, que de fato eu vou ter o cosseno de θ dando 1. Tá? Não era muito preciso você pensar em que θ tivesse que ser 0, ou 2π, ou 4π, ou 6π, ou 8π. Não. Porque na verdade você já sabe que o cosseno de qualquer argumento ele é máximo, tá? Quando a resposta dele dá 1. Beleza? Eu coloquei aqui em cima para vocês de trigonometria, não esqueça. Tá bem? Aqui só uma observação a mais para justificar a passagem. Consequência! Que eu já expliquei, mas agora vem a escrita deliciosa. Ó. Qual a consequência? Consequência, abaixando minha tela. Consequência. Logo, esse logo vai estar aqui embaixo. Olha o que nós temos.
o valor máximo da derivada direcional de f na direção de u de uma função que, claro, é diferenciável, será quem? A norma do grade de f. Então, se eu perguntar, ó, me dá o valor máximo aí da derivada direcional tal, é só você pegar o vetor gradiente, calculá-lo, beleza? Em seguida, aplique a norma nele. Professor, como é que calcula a norma de um vetor mesmo? Eu mostrei mais aqui em cima, pegando o vetor U de coordenadas cosseno de θ, seno de θ, tá? Pode voltar o vídeo, depois vocês conferem. Muito tranquilo, tá bem? Lembre que a norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo. Acabou. Tá? E ocorre quando? Esse máximo ocorre quando U tem a mesma direção e sentido de grade de f. Afinal, é a própria resposta, né? A derivada de f na direção de U, sendo o gradiente de f tomado numa norma, é a resposta para a derivada, tá? Pela própria derivada. É a resposta final, quando assume valor máximo. Quando ela, a derivada, assume valor máximo, tá? Então, é natural, se a derivada é da direção de U, que vai ocorrer quando? Esta norma de grade de f ocorre quando U tem a mesma direção e sentido do próprio grade de f, tá? Que é um vetor. Lembre que o grade de f ele é um vetor. Então, se este vetor, em sua norma, é o valor máximo da derivada direcional, então, tanto o vetor U, que é o responsável pela derivada direcional que estamos querendo calcular, na direção dele, ele vai ter mesmo sentido, mesma direção que o grade de f. Lembre que direção, gente, no vetor, não esqueça, é o comportamento dele em três possibilidades: vertical, inclinado ou horizontal, tá? E sentido esquerda-direita. Não se esqueça, tá? Isso vem lá de trás, lá já do ensino médio. Alguns casos da oitava série, né? Quando você vê lá ciências como física e química, estuda vetor pela primeira vez, tá? Que o vetor tem sentido, direção e comprimento, que é o seu módulo. Beleza? Aqui só uma observação final. Eu já vou para o exercício para mostrar para vocês um exemplo, tá? Ó, a maior taxa de variação. Se a derivada tem valor máximo na norma do grade de f, lembra que derivada é mesmo falar de taxa de variação, tá? Então, só colocando em outras palavras, a maior taxa de variação df de um domínio x, sendo x uma n-upla ordenada, tá no Rn, ocorre na direção e sentido do vetor gradiente. Que delícia! Por que eu posso dizer isso? Porque vai acontecer o valor máximo quando o grade de f tem a mesma direção e sentido que o vetor U unitário para o qual derivamos em sua direção. Tá? Então, eu teria mais algumas observações para fazer para vocês, alguns casos peculiares que vão ocorrer no R2 e também aqui no R3, tá? Sobre o vetor gradiente e também o vetor, que é o vetor unitário. Só que aí, como nosso tempo já está um pouco avançado, esses dois detalhes observacionais, tá? Para o R2 e para o R3, que busca verificar a relação entre o vetor gradiente e o vetor U unitário, que vão compor o cálculo para a derivada direcional aqui explicitada para vocês, eu comento na aula de amanhã. Lembre que essa aula vai para vocês ser exposta agora, quinta-feira, 24. E aí, para a aula do dia 25, eu exponho essas duas observaçõezinhas aqui e resolvo mais questões. Mas para fechar essa aula agora, lembre que essas duas observações que eu vou fazer aqui para R3, primeiro, antes, e para R2 aqui em cima, tá? Na verdade, é só trazermos uma relação do vetor gradiente no R2 com o vetor U, tá? E o vetor gradiente no R3 com o vetor U. Porque até então nós fomos falando nas definições e teoremas acima para caso de uma n-upla. Então estávamos no Rn. Aqui é só particularizando o caso para R2 e caso para R3. Beleza? E uma interpretação geométrica linda. Agora, para fecharmos essa aula, que é a aula de quinta-feira, vamos a uma resolução de exemplo que eu sei que vocês esperam muito por isso, né? Depois de verem muita teoria, a hora de agora experimentar a teoria, tá? É o que, de fato, muito esperado. Então, olha que tranquilo, gente. Se você pegou bem a teoria aqui, entendeu cada conceito, cada teorema, cada explicação minha, ó, determine a derivada direcional D com relação a F na direção de U, tá? Às vezes, alguns livros, os autores não vão colocar a setinha em cima de U, tá? Vou deixar apenas U aqui indexado em D, sem colocar a setinha de vetor. Não tem problema, você sabe que a simbologia é para vetor, tá? Esse Uzinho aqui indexado. Note também que o domínio dessa função f, que a questão nos deu aqui, ó, o domínio é um domínio que está no R2, tá? Tem um caso aí de R2, beleza? E aí ele trouxe mais abaixo, estou encerrando já, Rebeca, peraí.
Ele trouxe mais abaixo como é a lei de formação dessa função. Qual a lei de formação dessa função cujo domínio é o R2? Uma função de várias variáveis. X ao cubo menos 3x vezes y mais 4y ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma função aqui, ó, claramente que é de R2 em quem? Em R. Por que eu sei que é em R? Porque olha a resposta depois da igualdade. É uma operação de soma, subtração com 3 termos. Na hora que eu colocar aqui, por exemplo, no lugar de x eu ponho 1, no lugar de y 0. Substituir aqui fora, no lugar de x 1, no lugar de y 0. Na hora que eu substituo aqui fora, no lugar de x1, no lugar de y 0, eu vou fazer uma continha que vai dar só um número no final. Beleza? Eu ficaria 1 ao cubo, que é 1. O menos 3x vezes y vai zerar, porque y que eu peguei como 0. E depois teria 4 vezes 0 ao quadrado vai zerar. Eu teria apenas 1. A resposta daria 1. Tá? Se eu pegasse o ponto de coordenadas 1, 0. Então, f de 1, 0 daria 1 com esta lei de formação para minha f do R2 em R. A resposta é um número. Se é um número só, então a resposta é um valor que está no conjunto dos números reais. Ou seja, o contradomínio é R. Domínio R2. Tá? Lembrando aí um pouco também de como você pode interpretar profundamente esta função. Beleza? Nos aspectos de domínio, contradomínio, etc. Muito bem. Então, ele deu para a gente a função de R2 em R, explicitou a sua lei de formação algébrica, delícia. E o que é que você acha da derivada direcional, dessa função f, na direção do vetor u, certo? E já disse para a gente, olha o que está aqui, ó. É um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Que vetor unitário é esse, dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6? Você pode ficar se perguntando. Ele não me deu o vetor u dessa forma. Ele não me deu o vetor u dessa forma. U igual lá, por exemplo, primeira coordenada 0, a segunda 1. Ele não fez isso. Eu sei que esse vetor vai ser um vetor com 2 coordenadas. Sei por quê. Porque o domínio da função é R2. Tá? Isso eu derivo na direção de u. Lembre que é uma derivada que tem como consistência antecipada a derivada parcial na direção de x, ou a derivada parcial na direção de y. Quando você derivava parcialmente em relação a x, aí eu expliquei no início da aula sobre isso, já ali era uma derivada direcional. Tá, gente? Então, o vetor u, ele terá um número de coordenadas que é equivalente ao número de coordenadas do domínio da função. Só que ele não me deu o vetor u, por exemplo, com essa aparência aqui, ó. Tá? Com as coordenadas já colocadas pra gente. Não, ele deu dizendo que o vetor u, olha como está aqui no enunciado, vou apagar ele aqui agora, o que eu tinha escrito, e vou repetir, ó. O vetor u é um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Aí você vai lembrar, mas aqui no assunto eu vi que o vetor unitário u sempre pode ser escrito com coordenadas como cosseno de um ângulo, vírgula, seno desse mesmo ângulo. Então já sei que é meu vetor u. Tá? Daqui a pouco eu escrevo ele, segura aí. E aí, uma vez que determinou essa derivada, ele perguntou, qual será a derivada dessa função na direção de u? Só que agora, o que é isso aqui? Ó? No ponto de coordenadas 1, 2. Então, primeiro, você deriva na direção que aqui está posta. Após realizar a derivada, você traz as coordenadas para x1 e para y2, substitui e acha a resposta para esta pergunta. Tá bem? Então, primeiro expliquei como funciona a questão, né? Fiz aqui todo o preâmbulo explicativo do raciocínio que vamos utilizar com base na teoria que estudamos nesta aula. Então, vamos embora, tá? Então, ó, primeiro passo. Vamos lá. Derivar. Vou seguir o costume de colocar a setinha, tá? Em cima do vetor. Mas lembre que você vai ver material que o autor não usa. Já sabe que é um vetor, né? Para não ficar toda hora colocando setinha. Aí o cara vai lá e põe só o vetorzinho mesmo. Eu vou continuar usando minha setinha indicando o vetor, beleza? Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Eu prefiro colocar assim. Até por uma questão de elegância também, de formalidade. Mas já sabendo que é um vetor U, a derivada na direção dele. Repito, muitos autores passam a não escrever mais, tá? Deixa só a letrinha do vetor mesmo. Então, derivada de f num ponto qualquer do seu domínio, x, y, conforme a questão nos deu, na direção de u. Gente, aqui é um caso do R2. Se é um caso do R2, vocês viram aqui acima comigo uma ferramenta, um modelo que calcula casos para o R2. Só que você pode calcular para qualquer R, gente. Rn, n sendo qualquer valor maior ou igual que 2.
Beleza? Até o próprio valor R sendo 1, um único número. Só que aí não vai fazer muita graça, não vai ter sentido, né? Se eu pegar só um número, não teria exatamente um vetor para estar calculando produto interno com ele, tá? Produto interno calculando com 2 ou mais coordenadas, aí sim, beleza? Então, mas lembrando a escrita para cálculo da derivada direcional de f na direção de u, como é que é? Lembra, ó, gradiente de f no produto interno com o vetor u. Coisa linda. Escreveu a ferramenta. Vamos lá, vamos achar o gradiente de f. Quem é o gradiente de f, pessoal? Que vetor é esse? Você vai lembrar, ó. Dhold de f, dhold de x, vírgula, dhold de f, dhold de y. Fechou. Ponto. Veja que eu estou colocando quem é o grade de f, escrevendo ele como vetor, aí substituir, para depois colocar as derivadas que de fato irei encontrar. E em seguida, aplicar o produto interno. Sempre que você esquecer qualquer ferramenta já pronta, e a gente viu aqui uma ferramenta pronta para calcular a derivada direcional, no caso do R2, o domínio da função R2. Só que em vez de usar logo aquela parte pronta, estou pegando a forma escrita genérica, que é um produto interno do grade de f pelo vetor u, e escrevendo passo a passo até chegar na resposta, tá? Sempre guarde essa ferramentazinha, beleza? Muito bem. E aqui escrevo o vetor u. Quem é nosso vetor u? Quais as coordenadas do vetor u? Ah, eu sei. É o cosseno de π sobre 6, vírgula, seno de π sobre 6. Falou de um vetor unitário u. Lembre que derivada direcional será sempre na direção de um vetor que seja unitário. Ele não explicitou quais são as coordenadas, mas disse que é um vetor unitário dado pelo ângulo θ, π sobre 6. Gente, lembra? Há uma forma geral de escrever um vetor unitário em coordenadas trigonométricas. Cosseno de θ, vírgula, seno de θ. E eu mostrei para vocês por que isso é possível. A norma de um vetor cujas coordenadas são cosseno de um argumento, vírgula, seno do mesmo argumento, sempre vai ser uma norma que dá 1. Tá? A gente viu isso lá em cima, eu demonstrei para vocês anteriormente. Beleza? Então, a gente abaixa aqui um pouquinho. Ó. Vamos agora derivar f parcialmente com relação a x. Então, olha para cima. Está lá minha função, f de x, y, função de várias variáveis, domínio R2. Qual a lei de formação dela? X ao cubo menos 3 vezes x vezes y mais 4y ao quadrado. Se eu quero derivar essa f parcialmente com relação a x, x para mim é variável, o resto é constante. Beleza? Então vai ficar como? Olha aqui que lindo. Eu vou ter 3x, iniciando a primeira coordenada. Depois, menos 3xy. Opa, y para mim é constante. Tá? X é variável. Então, derivando o 3x, eu fico apenas com 3, negativo. A constante eu separei. Não precisa aplicar a regra do produto aqui. Não esqueça, se tiver constante vezes variável, fixa a constante e derive só a parte que é a variável. Não se esqueça. Então, fixando aqui o menos 3 e o y e derivando o x, dá 1, tá? Ou se eu fosse derivar, por exemplo, menos 3x, menos 3. Tá? Então, vai ficar menos 3. Y, beleza? E o último termo, que é 4y ao quadrado, ele só é constante pra gente. Não tem x nele, tá? Derivando parcialmente com relação a x, então o último termo ele é só constante porque ele não tem x. Logo, a derivada de 4y ao quadrado numa derivada parcial com relação a x é 0. Então, eu fico apenas com essa escrita aqui, ó. 3x menos 3y para a primeira coordenada do vetor gradiente. Segunda coordenada, vamos lá derivar agora com relação a y. Então, o primeiro termo que só tem x vai para 0. O segundo tem y agora para mim é derivada, válida como variável, porque eu estou derivando parcialmente com relação a y, segunda coordenada. Tanto x quanto o 3 negativo aqui são, para a gente, constantes. Então, eu fixo a constante, derivo a parte que é variável, derivando y, isso dá 1. Tá? Então, vai ficar apenas... o menos 3 fica para a gente, junto com o x, que agora para a gente x também aqui é constante. Delícia? E o último cara, 4y ao quadrado, só tem y. Tá? Então, não tem x aparecendo. A constante x para a gente agora, da derivada parcial com relação a y, não está aqui. Só tem a constante 4, multiplicando y ao quadrado. Fixo ela, deixo ela no cantinho e derivo a parte que tem y. E logo eu vou ficar com quanto? Deliciosamente, ó, mais 8y. Fechei meu vetor gradiente para este exercício, tá? O grade de f. Note que eu fixando aqui o 4, não precisa aplicar a regra do produto, tá? Derivando a parte que é variável, y ao quadrado derivada de 2y. Aí 2y vezes 4, então, eu fico com 8y. Aqui, multiplicado no produto interno pelo cosseno de π sobre 6, vírgula, seno de π sobre 6. Lembrando, π sobre 6, gente, é que arco angular, é que arco de circunferência. Lembre que π está associado a quem? Π apenas, somente π, pegar outra cor aqui, pegar roxa.
Somente π está associado a quem? A 180 graus, em grau, tá? Π radiano, em grau está associado a 180 graus. Então, se eu fizer 180 dividido por 6, isso dá 30. Tá? Então, cosseno de π sobre 6, na verdade, é o cosseno de 30 graus. Quem aí tem um pouco de esquecimento com relação, não está bem lembrado de valor em radiano para arco de circunferência, pode lembrar que π está associado a 180 e fazer o cálculo com grau, tá? Então, 180 dividido por 6, aí dá 30. 30 graus. Cosseno de 30 quem é? Raiz de 3 sobre 2. E quem é o seno de 30? Bem facinho, né? 1 sobre 2. Aqui, bonitão. Aí você agora já sabe seu vetor gradiente, ok? Lindo, explicitado completamente. E sabe também o seu vetor unitário, já agora explicitado, uma vez que ele não foi dado explicitamente, mas sim como vetor unitário, dado pelo ângulo θ π sobre 6. Tá? Aí o cosseno de π sobre 6, vírgula seno de π sobre 6. Todo vetor unitário dado por um argumento, ele vai ter a forma cos sem. Cos primeira coordenada, sem a segunda. Isso nós vimos na aula anteriormente. E o porquê disso também. Muito bem, então aqui embaixo agora é só você calcular o produto interno. Como eu calculo esse produto interno? Produto interno entre vetores, vetores separados por um pontinho, produto interno. Como é que faz? Lembra, ó, primeira coordenada multiplica com primeira coordenada. Depois, segunda coordenada, multiplica com segunda coordenada. E soma. Por isso lá tem um somatório anteriormente, como vocês viram. Então vai ficar ó, o 3x menos 3y multiplicado por raiz de 3 sobre 2, delícia, mais menos 3x mais 8y. Tudo isso, segunda coordenada do vetor gradiente, vezes a segunda coordenada do vetor unitário, u, vezes 1/2. Acabou. Continue as continhas aqui, ó. O que você pode fazer ainda? Veja que ambos os termos estão com denominador 2, então posso juntar todo mundo aí num único denominador, né? Beleza? E eu fico com a fraçãozinha final. 3x vezes raiz de 3, menos 3y vezes raiz de 3. Agora, menos 3x vezes 1, vai dar ali mesmo, e mais 8y. Beleza? Eu posso fazer algumas manipulações aqui para escrever mais bonitinha essa fração em seu numerador. Sim, você poderia colocar aqui, por exemplo, x em evidência, tá? Y em evidência. Já deixa a coordenada x e y aí bonitinhas para quando for substituir o seu ponto. Então, faça isso. Mas aqui já terminou, tá bem? Então, ó, posso escrever o 3 raiz de 3 menos 3, e isso multiplicado por x. Mais, próximo parênteses, quem está multiplicado por y aí, ó? Vou começar primeiro com positivo, depois com negativo. Então, eu tenho 8 menos 3 raiz de 3 também. E aqui vezes y, beleza? Tudo isso quocientado, fração bonitinha, tá? Por 2. Pronto. Aí, se eu trouxer lá a simbologia, quem é esse cara, ó? Ao fim, derivada direcional de f na direção do vetor u. Tá aqui lindamente. Você fez o que ele pediu no início, ó, da questão. Ó. Determina a derivada direcional. Beleza, deu a função bonitinha. Nos disse como encontrar o vetor unitário, encontramos. Aí vem a segunda parte do problema. Ó. Qual a segunda parte? Vou marcar aqui de verde. Ó. Ele quer que você diga quem é a derivada direcional de f no ponto de coordenadas 1 e 2 na direção de u. Então, eu só posso substituir o valor 1 para x e 2 para y depois que eu derivei já direcionalmente, como ele pediu, em relação a x e y, tenho a resposta, aí vou lá e substituo. Então, eu venho aqui agora, vou chamar segunda parte da resolução. Ó. Segunda parte da resolução. Agora você vai fazer apenas a sua derivada direcional no ponto de coordenadas 1, 2. Beleza? No ponto, aqui seria aquele nosso ponto A. Beleza? Então é só pegar a sua derivada direcional que está acima e substituir os valores, gente. Então vai ficar, ó, 3 raiz de 3 menos 3. 3 raiz de 3 menos 3, tudo no parênteses, vezes 1. Colocou no lugar de x quem ele é. Mais 8 menos 3 raiz de 3. Num parênteses, vezes 2, que é o seu y. Passou o quociente aqui, 2, ó.
Tá sobre 2, sua derivada adicional terminou como fração, deliciosamente. Agora vamos organizar aqui, né? Temos continha para fazer. E bem tranquilo, você se até aqui entendeu tudo, então já consegue calcular a derivada adicional. Não se esqueça, é um produto interno do vetor gradiente pelo vetor unitário u, cuja derivada é na sua direção. Beleza? Então aqui embaixo, ó, eu vou ficar no numerador 3, raiz de 3, menos 3, distribuindo aí o produto de fora do parênteses para cada parênteses do numerador, tá? Mais, aí o 2 vezes 8 vai dar o 16, menos aqui 2 vezes menos 3 raiz de 3, então menos 6 raiz de 3, beleza? E aí, que continhas eu posso fazer aqui? Veja que você pode operar os termos que têm raiz de 3, ambos que têm raiz de 3 são parcelas comuns, tá? Assim como você vai poder operar aqueles que são apenas números e não vieram multiplicados por um radical, nenhum problema. Eles estão prontos para você utilizar aí a operação entre eles. Menos 3 mais 16, então vai ficar com 13, beleza? 3 raiz de 3 menos 6 raiz de 3, opa, menos 3 raiz de 3. Na verdade, você tem 6 caras de raiz de 3, negativo, e 3 caras de raiz de 3. Então, eu vou fazer 6 menos 3, que dá 3, com o seu sinal maior, carregando a raiz de 3, beleza? Tudo isso sobre 2. Tem mais alguma operação que eu posso fazer aqui? Não. Dá para simplificar mais alguém? 13 por 2 já para dividir? 3 por 2 dá a resposta exata? Não. Então a forma mais simplificada da minha fração é esta. Se eu quisesse fazer ainda continha para achar um número absoluto e não relativo, isto é, na fração, ao fim, aí eu teria que pegar, por exemplo, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e colocar uma aproximação para ela, tipo 1,7. Aí faria 3 vezes 1,7, daria 5,1, aí 13 menos 5,1, achava a resposta, 7,9, dividiria por 2 e finalizava, entendeu? Achava um número apenas, nenhum problema. No entanto, você pode terminar na fraçãozinha já simplificada, só chegando na resposta que é apenas um número, se o autor da questão disser, né? Utilize a raiz de 3 como tanto. Já sabe que no final vai ser um número só. Então aqui já posso concluir escrevendo, ó, derivada de f no ponto 1, 2 na direção de u, tá aí deliciosamente obtida para os amados e as amadas. Ok? Próxima aula nossa, eu irei resolver mais questões para vocês, tá? Vou responder mais questões para vocês sobre esse assunto. E vamos tratar de refletir sobre esses dois slides aqui, ó. Uma observação sobre derivada direcional no R2. A gente viu tudo no RN, né? Na parte de conceito, teorema e tudo mais. Uma particularização no caso do R2 e outra interpretação e particularização no R3, bem tranquilas, se você entendeu tudo até aqui, para casos gerais no RN, tendo a N-upla lá ordenada. Beleza, gente? Pode voltar o vídeo, pode recapitular, vai ficar disponível para vocês, né, na plataforma, vocês vão assistir ao vivo comigo e vão poder depois conferir também quantas vezes quiser. É isso, até a próxima!